Congresso instalou na quinta-feira passada a CPMI do 8 de janeiro. Na primeira sessão foi definida a mesa diretora. O presidente da comissão é o deputado Arthur Maia, do União Brasil, da Bahia, aliado do presidente da Câmara, o Arthur Lira. A relatora é a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, aliada do ministro da Justiça, Flávio Dino. A senadora já falou em convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro para ser ouvido e já deixou claro o que pensa dos atos de 8 de janeiro. É nesse colegiado, nessa pluralidade que nós fazemos assegurar a democracia, que é, aliás, o ponto que nós estaremos aqui a investigar nesta comissão, que houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram o golpe. Bom, já parte do pressuposto que houve uma tentativa de golpe, né, sem forças militares envolvidas, sem que as pessoas estivessem armadas, já fica complicado. E há uma turma ali, né, do Maranhão, dos 32 titulares da CPMI, entre deputados e senadores, 6 são do Maranhão, que é o estado do ministro Flávio Dino. O número de requerimentos de investigação já está perto de 400, e existem 2 pedidos já para que Jair Bolsonaro seja ouvido. Também devem ser convocados, a gente espera que seja pelo menos um, o general Gonçalves Dias, o ex-chefe do GSI no governo do Lula, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi solto, né, foi preso injustamente, está cumprindo medidas restritivas absurdamente, mas também deve ser ouvido na CPMI. Consta, eu espero que não seja uma repetição do que a gente viu naquela CPI da Covid, CPI da pandemia, mas a Elisiane Gama já parte de um pressuposto equivocado e a gente fica, obviamente, preocupado, né? Defendemos, já falamos tanto aqui sobre isso, que a gente quer uma investigação realmente ampla e equilibrada e isenta. Exatamente, Lacombe. Eu quero a verdade. Eu, como alguém que sempre condenou depredação, invasão, violência, eu quero a verdade. Eu posso até concordar com a premissa da relatora, né, de que houve uma tentativa de golpe, né, mas não necessariamente daquelas pessoas que estavam em frente a quartel. A questão do Maranhão que você traz à tona é muito curiosa, né, porque é quase 20%, quer dizer, é quase 1 de cada 5 membros dessa CPMI do Maranhão. A gente se pergunta se a tentativa de invasão ou as imagens estranhas aconteceram no Maranhão, ou se de repente o Maranhão passou a ser o estado mais significativo, representante da federação, né? São Paulo, talvez, e eu não sabia que Maranhão estava ali disputando. Então é óbvio que isso já é um esforço na largada do comunista, ministro da Justiça, ocupar o espaço, e ele, quando ocupa espaço, ocupa mesmo para valer e dominar a narrativa, né? Essa turma conta com a conivência, com a cumplicidade da velha imprensa, que já também concluiu, assim como a relatora, que houve uma tentativa de golpe e atos terroristas. Veja que a Constituição é muito clara, né? O terrorismo precisa envolver questões raciais e tudo. Não teve nada disso ali, todo mundo desarmado, mas o fato é que eles têm a narrativa pronta. E foi essa narrativa, isso é muito importante a gente frisar, que deu ensejo, pretexto para que o sistema comunista avançasse ainda mais com a sua censura e sua perseguição no país. Você mencionou já a prisão do ex-ministro Anderson Torres. Eu e Paulo Figueiredo estamos aqui com lugar de fala. Fomos arrastados, né, para um inquérito por conta desse ato aí do dia 8 de janeiro. Curioso até entender o motivo, né? O Paulo, no dia, ele pode falar depois, ele estava no dia na Jovem Pan criticando, né? Então, mas não importa, esse é o ponto em que o Brasil chegou. Não importa mais a verdade. A busca da realidade, dos fatos, ela é algo que interessa apenas a uma parcela da população, não a turma que está no poder, não as autoridades envolvidas. Esse pessoal, junto com a mídia corrompida, eles querem apenas discursos, narrativas. E isso eles têm pronto, já na ponta da língua. Toda a direita, extrema direita, bolsonarista, blá, 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 é fascistoide, negacionista, golpista, perigosa. E precisa ser expurgada da cena. Então, nós vimos a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, que nem é um desses, né, mas é só o aquecimento.
já estão falando da Carla Zambelli, o presidente Bolsonaro vai ficar, obviamente, inelegível, ou, quiçá, pode até acabar preso, né? Então, está muito claro o que está acontecendo no Brasil hoje. Enquanto essa turma, esse conluio de tucanos e petistas, comunistas, não se livrar, essa turma não se livrar da ameaça, da disputa com a verdadeira direita, e não colocar no lugar uma direita fake, né, a tal direita permitida, os próprios tucaninhos fingindo que fazem oposição, a turma toda que pregou voto nulo, lulo, ou até fez o L, eles não vão sossegar. Né? Então é isso que está acontecendo no Brasil e, infelizmente, essa CPMI depositou, muita gente depositou muita esperança nela, já está com pinta de que vai contar com um trabalho isolado de um ou outro parlamentar corajoso, independente, que tem ali, né? Tem alguns ali, o Girão, o Marcelo Varrata, o Ramagem, mas vai ser um esforço homérico, individualizado, porque o bloco vai estar unido ali para fazer, uma vez mais, um circo com apoio da imprensa, como fez no caso da Covid. E a CPMI já começou com discussão entre os parlamentares, isso antes da escolha do presidente, da mesa diretora, do presidente, da relatora. O senador Marcos Duval contestou a indicação da Elisiane Gama, relatora, e interrompeu uma fala do senador Eduardo Girão. A comissão começa com o governo dominando algo que deveria ser um instrumento da oposição e da minoria. Senador Marcos Duval, o regimento não permite que Vossa Excelência venha interromper. Todos ouviram Vossa Excelência, todos ouviram Vossa Excelência, o senhor não pode interromper. Corta o som do Marcos Duval. O Marcos Duval parece que não pode cortar o som dele. Senador, Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Não, mas as pessoas... Olha, eu sei da sua procedência da polícia, mas daqui é Senado falar. Que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. Ana, preocupa a participação dos governistas, porque a gente acompanhou desde o início uma tentativa de barrar a CPMI, né, desde o início. Eles não tentaram fazer de tudo para que não houvesse a CPMI e foram empurrados para isso. E mesmo depois daquele episódio todo, da divulgação das imagens do Gonçalves Dias, a partir dali, de repente, eles acharam que deveria haver a CPMI, mas mesmo nesse período da divulgação, entre a divulgação das imagens do Gonçalves Dias no dia 8 de janeiro lá no Palácio do Planalto, circulando entre aquelas pessoas todas que estavam ali invadindo o Palácio do Planalto, e a instalação, houve também uma guerra para protelar, para continuar. Então é difícil acreditar que todos ali, os senadores, deputados, governistas, queiram realmente investigar alguma coisa. Dificilmente, eu acho que um senador ou deputado governista vai querer investigar alguma coisa, porque essa turma que lê a abertura, né, como a Elisiane Gama leu aí na abertura, houve uma tentativa de golpe, né, não deu certo, mas houve um golpe. Peraí, se foi tão sério assim, por que essa turma lutou tanto contra a instalação da CPMI do 8 de janeiro? Lutaram nos bastidores, ofereceram dinheiro, troca de favores e votos, e não conseguiram. Né? A CPMI, quando a CNN exibiu as imagens estarrecedoras do general G. Dias, aí não teve mais como fugir, mas até aquele momento eles lutaram incansavelmente, trabalharam incansavelmente para que essa CPI não acontecesse. Por quê? Né? Se houve uma tentativa de golpe, a República quase foi... os pilares democráticos da República quase foram implodidos naquele dia, com a invasão dos 3 poderes. Ora, então vamos investigar, vamos colocar aí toda essa linha de organização, invasão, prisões, vamos colocar isso numa linha do tempo transparente e não de acordo com a narrativa que eles querem que seja encampada, não apenas no Congresso, mas nas manchetes dos jornais. O que eu acho que vai acontecer ali, Lacombe, posso estar errada, mas parece que além do governo agora, bom, já que não tem como a gente escapar dessa CPMI, né, as imagens são estarrecedoras do general G. Dias, né, militares ali
da ala do Lula oferecendo aguinha, não, o senhor vem para cá, por aqui, por ali. Os próprios documentos, né, da ABIN, que mostram que 48 agências do governo foram avisadas de possíveis atos violentos e nenhuma segurança foi redobrada. Enfim, tudo isso vai ter que ser investigado. O problema é que, quando chegar perto dessas peças que nós realmente queremos explorar e saber o que de fato aconteceu, eu acho que vai acontecer circo, palanque, bate-boca, além de uma possível blindagem, né? Tanto é que está ali a soldadinha leal do ministro da Justiça, Flávio Dino, Elisiane Gama, como relatora da CPI. Eu acho que vai acontecer uma blindagem geral no G. Dias, no ministro Flávio Dino, assim como houve uma blindagem na CPI da Covid, com o Carlos Gabas, com o consórcio Nordeste, o que aconteceu com os respiradores que não apareceram, 50 milhões, 48 milhões de reais que desapareceram na compra de respiradores que nunca foram entregues, o que aconteceu com o dinheiro que foi para uma empresa que mexe com produtos relacionados à maconha, nada disso foi resolvido, né? Para onde foram os recursos federais nos estados, em estados específicos, principalmente naqueles estados e municípios que eram governados por petistas e seus asseclas? Nada disso foi resolvido naquela CPI. E eu acho que esse tipo de blindagem vai acontecer também na CPMI do 8 de janeiro. A diferença, Lacombe, quero acreditar, uma pontinha só de esperança, é que talvez com essa pequena renovação que houve no Congresso e com uma pressão também do povo, porque, olha, a pressão do povo funcionou com o PL da censura, o 2630. Então, talvez com uma pressão, da mesma maneira como seguiu a pressão no PL da mordaça, talvez as coisas, quem sabe, alguma coisa aconteça, mas vão arrumar 1000 coisas na imprensa Bolsonaro, vão desenterrar narrativas, espantalhos, cortinas de fumaça, toda vez que essa CPMI resolver encontrar aí o caminho da transparência e da verdade. Paulo, e você? Você teme que essa CPMI caminhe mais ou menos como a CPI da Covid no Senado? É um criminoso escolhido, uma narrativa definida e esse caminhar numa direção antinatural, digamos assim? Você teme que isso aconteça ou você mantém alguma esperança de que haja uma investigação verdadeira? Lacombe, o Rodrigo chamou a atenção para uma coisa que eu achei interessante e que eu sempre chamo a atenção. No dia 8 de janeiro, eu estava voltando da igreja, aqui brincando com as minhas filhas e tal, e toco meu telefone e é uma deputada. E eu olho no telefone, eu olho meu relógio e falo assim, não vou atender, eu tô aqui brincando com as minhas filhas, isso não é hora de ficar falando com deputada. Eu já vinha de uma pegada de trabalho muito, muito grande. E aí, toca de novo, eu não atendo, ela me manda uma mensagem, eu vejo assim, você tá vendo o que tá acontecendo? Estão invadindo o Congresso. E estava acabando de acontecer, assim, era ao vivo. Eu aí larguei minhas filhas, fui pegar o celular e fui ver o que estava acontecendo. E estavam ali as primeiras pessoas começando a subir a rampa ali e tal. E eu olhei aquilo e botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, não acredito que estão fazendo isso. E aí desliguei o telefone, liguei para a direção da Jovem Pan, onde eu e o Rodrigo trabalhávamos na época. Liguei, falei com a diretora de jornalismo, falei, me bota no ar, pelo amor de Deus, agora. E pedi para entrar no ar. Ela, obviamente, ficou muito feliz. Eu pedi para entrar no ar, botei uma camisa assim, correndo, entrei no ar e entrei para criticar imediatamente, pedindo para as pessoas voltarem às suas casas, ao vivo, enquanto as coisas estavam acontecendo, para as pessoas voltarem às suas casas, porque eu sabia, uma vez que Ana, eu e Rodrigo viemos do futuro, nós sabíamos que aquilo era uma versão dublada do 6 de janeiro americano, com muitas similaridades. Eu vi as forças policiais que não estavam fazendo a segurança, enfim, naquele momento. No dia seguinte, a minha surpresa foi ver que várias reportagens de jornais davam conta de que eu tinha apoiado os manifestantes, sendo que eu estava apanhando que nem um boi ladrão no chat do programa da Jovem Pan, porque muita gente achou que eu estava sendo um traidor naquele momento, etc. Por que eu estou falando isso?
Porque eu via pelas reportagens que depois se tornaram, e aí é sempre uma reação em cadeia, né? Depois se tornaram uma ação do Ministério Público Federal de São Paulo, dizendo que nós tínhamos apoiado, que o Rodrigo, que depois eu fui ver manifestações dele também, que ele, sem a gente conversar nada, também tinha se posicionado contra. Mas a narrativa já estava pronta, tanto dos jornais quanto do Ministério Público. Foi essa ação que fez a Jovem Pan dar aquela guinada que acabou levando a minha saída e a saída do Rodrigo da emissora, e de outros, né, de vários outros talentos. Mas a narrativa já estava pronta naquele momento. Então, a tua pergunta foi interessante. Você acha que a narrativa já está pronta ou você tem alguma esperança? É um pouco das duas coisas. Eu acho que a narrativa já está pronta e eu tenho alguma esperança. Por quê? O que dá para esperar? Ora, pelos instrumentos normais, nós não teremos nenhuma chance de descobrir os fatos. Não teremos. Eu não tenho nenhuma esperança na Polícia Federal, nenhuma. Eu não tenho nenhuma esperança no Ministério Público. Eu certamente não tenho esperança no Supremo Tribunal Federal e no inquérito sendo conduzido por lá. E eu acho que para qualquer um que me acompanha, sabe que eu também não tenho esperança na imprensa, no jornalismo investigativo que outrora existiu. Então, essa CPI, ela me dá um lampejo de, assim, uma fagulha de esperança da gente poder ouvir algumas coisas. Por exemplo, eu acho que é possível conseguir a convocação do general G. Dias. Eu acho que é possível. Ouvimos o general Dutra, que tem duas versões sobre como as pessoas foram presas ali no 8 de janeiro. Uma, ela chamou as pessoas ali em transe, desdenhou da população. Tem outros militares que estavam em serviço, outras pessoas do Gabinete de Segurança Institucional. Eu gostaria muito de ouvir o diretor da Polícia Federal, o diretor da ABIN, que escreveu aparentemente um relatório alertando para o que ia acontecer. Tinha alertado, não tinha alertado? Como foi alertou e como foi a resposta das autoridades a esse respeito? Eu queria ver a quebra dos sigilos, das conversas nos grupos todos que existem, porque nós temos só uma parcela. Eu acho oportuno ouvir algumas pessoas que estavam nos acampamentos, as pessoas mesmo, tinha gente no acampamento, será que todo mundo que estava no acampamento e todo mundo que entrou no prédio, será que essas pessoas eram todas bolsonaristas mesmo? Será que tinha gente infiltrada? Por que será que uma ótima reportagem da Oeste, mostrando as mulheres de esquerda e com filiações partidárias de esquerda que estavam lá no 8 de janeiro. Eu quero ver as pessoas também que se dizem inocentes, como é que essas pessoas foram tratadas? A dignidade humana foi respeitada? O Brasil violou algum tratado internacional que respeita a dignidade humana? Eu acho uma ótima oportunidade de, por exemplo, nós obtermos todas as imagens disponíveis do 8 de janeiro. Nós temos um trecho apenas, algumas, lá da CNN, que acabaram saindo do CNN. A CNN teve a bela iniciativa de tornar todas públicas, mas essas são só algumas. Onde estão as fitas, né? Fita porque eu estou ficando velho, mas as imagens de vigilância das câmeras do Supremo Tribunal Federal. Quem foram as pessoas que entraram? Ou até propriamente do Congresso. Nós temos do Palácio, mas não temos do Congresso. Será que todo mundo nessas imagens foi identificado? Hoje em dia, com inteligência artificial e reconhecimento facial, e que bom que nós temos o Ramagem lá, com toda a experiência dele com inteligência, com a Polícia Federal nessa CPI, ele poderia muito bem conduzir isso e fazer esses pedidos, mas é muito fácil você fazer um reconhecimento facial e ver será que todos foram presos? Será que tem gente que aparece na imagem que não foi presa? Será que aqueles que aparecem, aqueles que aparecem, por exemplo, posando para a foto da Reuters, estão presos? Como é o nome deles? Aqueles que, por exemplo, uma pergunta que eu acho bastante legítima, será que todo mundo que estava lá verificaram, fizeram um cruzamento não só com filiação partidária, mas com algum cargo em algum governo? Porque pode ter gente que teve cargo em governo do PT, pode ter gente no cargo do governo Bolsonaro também, eu acho bom a gente descobrir. Tudo isso é muito interessante. E a minha esperança é a seguinte: conforme a verdade ela é teimosa, ela brota da terra, ela escorre. A Bíblia fala que as pedras clamam se nós não clamarmos, né? Na verdade, por Jesus, mas Jesus é a verdade. Então, eu sempre digo o seguinte: de algum jeito as coisas acabam aparecendo. E quando forem aparecendo, eu não tenho nenhuma esperança na imprensa. Também não tenho nenhuma esperança na qualidade do relatório. Né? Porque não é que a moça é uma... Não, ela era companheira de chapa do Flávio Dino,
Só para deixar claro isso. Assim, não escolheram qualquer uma. Escolheram a senadora que foi companheira de chapa na eleição do Flávio Dino para governador. Então, Flávio Dino concorria ao governo e ela ao Senado. Não dá para ser mais próximo que isso. Só se ela estivesse dormindo com o Flávio Dino, o que eu imagino que seja quase impossível. Então, assim, é uma piada, é uma ofensa. A relatória já sabe o que está acontecendo. A oposição já tem que começar a preparar um relatório paralelo. Recomendo de novo, delegado Ramagem. O delegado tem experiência em fazer esse tipo de coisa. Né? Então não tem esperança nem na imprensa, nem no relatório. Mas eu tenho esperança na pressão popular conforme os fatos forem aparecendo. Porque eles já fecharam muita coisa, já conseguiram calar parcialmente o Rodrigo, a mim e a outras pessoas, conseguiram castrar a Jovem Pan, mas ainda tem alguns lugares onde a gente consegue falar. E se tem uma coisa que o PL 2630 mostrou, que a pressão popular mostrou, é que a pressão popular ainda tem efeito. E graças à pressão popular, a CPI saiu. Porque lembrem, também o governo tentou acabar com essa CPMI de qualquer jeito. Então nós temos ainda alguma esperança de que a pressão, conforme os fatos forem aparecendo, eles são difíceis de serem contidos e a pressão popular pode sim levar essa CPMI a algum lugar interessante, pelo menos para a preservação da história. Porque eu acho, essa é a minha opinião, que em algum momento o anzol vai dar volta. E que essas pessoas que estão perpetrando esses atos agora, elas um dia serão responsabilizadas. Elas vão pagar pelo que estão fazendo. Nessa vida ou na próxima, mas eu espero que nessa vida. E aí nós teremos os registros, muitos dos registros históricos não vão se perder, e quando chegar a hora de nós responsabilizarmos quem deve ser responsabilizado, quem sabe esses registros não ajudem.